Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, dizia eu, aqui estamos para a apresentação do Show Mais para um tema importantíssimo. Nós estamos considerando até a nossa produção como um todo de utilidade pública o tema desta noite. Vocês podem ter certeza, já já eu falo qual vai ser. Hoje nós estamos iniciando o programa Pasmem os Senhores e as Senhoras, número 2464, Jimmy. Mais de 10 anos e meio no ar, muito mais. É espetacular. Graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores. Lembra, Jimmy? Sempre é bom relembrar. No comecinho era tudo por telefone. Ó, coisa antiquada. A gente nem lembra mais que som é esse. Aí atendia, pois não, qual é o tema, qual é o profissional que você está sugerindo? Hoje em dia não. Hoje em dia aqui, ó, Show Mais, quer ver? É www.tvmais, o mais é por extenso. Não use o símbolo matemático que não chega. Aí você pede o tema que você quer. Você pode sugerir o profissional. Você pode falar só o tema sem sugestão de profissional. Você pode pedir reprise na íntegra. Você pode pedir reprise só do tema, porém com outros profissionais, para que você tenha uma outra visão do que foi focado naquela data que você está preocupada com aquele tema. É de vocês esse www.tvmaisabc.com.br. Vamos começar de imediato o nosso programa. Eu só quero checar com a parte operacional, formada por jovens universitários que depois de um período aqui, nós temos tradição no mercado por causa disso. Nós que digo é a TV Mais. Passam um período aqui, depois se catapultam para outras emissoras de São Paulo, de outros estados e até do exterior. Atenção baixinho, porque agora o nosso programa é à noite, são 10h35 praticamente. Vocês querem colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Softly, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, atenção, muita atenção. Aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy, lá em cima, com o opus número 1 é bromidrose. Levanta, Jimmy. Mostra a fúria para eles. Bromidrose, Darcio, mas que tema é esse? Vocês vão ver. Eu não sei o percentual de pessoas que são acometidas, acho que na vida, por essa patologia, já nós vamos saber. Eu estou recebendo o doutor Alexandre Kataoka, que é cirurgião plástico especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também perito do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, IMESC. Palmas para o doutor Alexandre Kataoka. Obrigado, doutor Alexandre. Boa noite, Darcio. Muito grande recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, ainda mais para um assunto desse, né? Nossa, de muita importância. Eu sei, gente, porque eu sempre falo, eu tenho de estudar um pouco cada tema para poder até fazer perguntas para os profissionais que aqui vêm. Só vem gente bala aqui, senão eu me perco todo. E essa bromidrose é o suor, né? Que o corpo exala, que as axilas exalam, que o pé exala, cada um tem uma denominação. Por que acontece isso? As pessoas já nascem com isso, doutor? Então, isso ainda está sendo estudado. Não se sabe ao certo por que acontece isso. A gente sabe que a bromidrose geralmente ocorre a partir da puberdade. Então, quando chega a adolescência, a pessoa começa a exalar um cheiro diferente. A própria pessoa sente? A própria pessoa sente e as pessoas ao redor. Esse é o grande problema. Quando tem só o suor em excesso, que é hiperidrose, causa algum desconforto, mas não é tão ruim quanto a bromidrose, porque a bromidrose causa o cheiro muito ruim. E por mais que a pessoa tenha o zelo, a pessoa tenha higiene, não é o suficiente.
essa higiene nunca é suficiente. Por quê? A pessoa vai exalar um cheiro que é característico disso. Então, gente, nós estamos falando, aliás, o doutor está dizendo, né? Não é questão só das axilas. Que eu vejo na televisão, nos filmes a gente percebe, aliás, um erro de produção, né? O ator, a atriz, com tudo molhado aqui embaixo, é horrível isso daí. Mas não é só isso. No pé é o famoso chulé mesmo, para falar um termo bem popular, mas não é só isso. É o corpo todo que exala. Pode exalar em algumas regiões específicas, né? Então a axila é a mais comum, que é o que causa mais problemas. É a região axilar. Porque é muito visível, muito visível, e não só visível, o cheiro que ela é forte. É muito forte, tá? Tem a região dos genitais também, que tem algumas glândulas, que essas são as glândulas apócrinas também nos genitais, que exalam esse tipo de cheiro. Nos pés, né? Também região de mamilos, são todas as regiões, essas são as regiões específicas para a bromidrose. Agora, olha só que interessante, né? Essa descoberta é feita na puberdade. Isso, geralmente na puberdade, mas tem alguns casos de crianças também acometendo com esse problema. Que coisa. E o que a pessoa tem de fazer? Porque, veja, gente, eu estava conversando minutos atrás com o doutor Kataoka, isso interfere na vida social, na vida, dependendo da idade, na vida sexual, na vida romântica, na vida a dois, e interfere em tudo. Então, Dácio, alguns pacientes meus, qual que é o maior problema? Já tivemos até tentativa de suicídio por conta disso. Olha por que quê? coisa. As pessoas não conseguem conviver com isso. Ou seja, muitas vezes está no trabalho, aí é motivo de chacota. Ele é o fedorento, é a pessoa que cheira demais. E todo mundo acha que é falta de higiene. E não tem nada a ver com falta de higiene. Isso é um problema da glândula dele, tá? Então a pessoa não consegue se relacionar, não tem namorado, não tem namorada, não tem um trabalho. E vai introvertendo isso, Exatamente, né? São pessoas que ficam no casulo delas, ou seja, fica na casa, não querem sair. Isso causa um problema psicológico muito grande e, nos casos mais graves, levam ao suicídio. Olha que coisa drástica, que decisão drástica. E também conversando com o doutor é o seguinte, você vai sair com o namorado, por exemplo, não adianta se ficar 3 horas no banheiro tomando banho, não é? Ele não vai sair às 10 da noite, ele passa para pegar às 10 da noite, você está cheirosona. Daí 20 minutos já... Exatamente, muitas pessoas, depois de 10, 15 minutos, já está com o cheiro muito forte. E a gente tem que diferenciar uma coisa, muitas vezes essa pessoa não fica molhada, ela não tem hiperidrose, ela só tem o odor. Tá. Essa é a diferença da bromidrose, esse odor característico, esse odor muito forte. Então a pessoa toma seu banho, dali 15, 20 minutos já está com um cheiro muito forte. Quer dizer que a bromidrose e a hiperidrose são reações químicas diferenciadas. Totalmente diferente. Aí fala, tem que estudar medicina, tem que estudar química, que tem a ver uma coisa com a outra. Imagina, tudo é química, né? Tudo é química, isso são reações, sim, químicas. Depois a gente vai conversar o porquê da bromidrose, mas assim, a hiperidrose, o que acontece? A pessoa transpira, mas muitas vezes não tem o cheiro. Tá. Então, tem aquela sudorese intensa, fica molhada, que nem você falou, muitas vezes aparece, está molhado, mas não tem o cheiro. Na bromidrose é o contrário, muitas vezes nem transpira, nem vê o suor, mas está com um cheiro muito intenso. É a seco. É a seco. A seco não, porque nessas células elas soltam algumas substâncias que são oleosas, então dá para ver, é característico naquela região, fica oxidado, fica uma coloração diferente. Porém, o suor é muito menor que na hiperidrose. Eu me referi agora há pouco a duas partes, axilas, né, e o famoso chulé. Aí, e na parte do corpo como um todo, e o doutor disse que são algumas partes. Algumas partes. Quais seriam essas algumas partes? Regiões genitais, que tem acometimento das glândulas, esse tipo de glândula que chama apócrina. Tá? O próprio genital? Em volta. Então, a região perigenital. Tá? E nas mamas. Nas mamas também tem esse tipo de glândulas. Tanto masculinas como femininas? Tanto masculinas quanto femininas. Não é tão comum a gente ter esse odor muito forte nas mamas, no genital, no pé, sim, mas na axila é o mais comum. E para o sexo masculino, doutor, existem agravantes, por exemplo, muitos pelos? Sim, você chegou no assunto perfeito, tá? Os pelos, eles são refúgios para bactérias. Então, se a pessoa deixa muito pelificada a região, vai ter mais bactéria, que vai ter mais cheiro, vai ter mais odor. Isso se apresenta mais no sexo masculino? Ou... Não. A apresentação que a gente vê, não tem nenhum trabalho que seja consistente, tá? Falando, tem tantos % da população acomete de bromidrose. Porém, a gente vê que a distribuição
é muito homogênea. Então, tem tanto homens quanto mulheres cometendo bromidrose. Agora, morar num país tropical como nós moramos é um agravante, outro agravante sim, também. Sim, porque o suor ele serve para regulação de temperatura. Se você está em temperaturas mais elevadas, você vai suar mais. Ou seja, pode agravar sim o quadro. E interessante, né, doutor? Porque, querendo falar francês aqui, é bom suar, né? Bom suar. É bom suar, é bom para o corpo, precisa, há uma necessidade térmica, né? Faz parte do nosso metabolismo, faz parte da nossa regulação o suor. Só que esse suor não pode causar incômodo. Uhum. Tá? Agora, tem tratamento? Tem tratamento tanto para hiperidrose quanto para bromidrose, tá? Para a bromidrose, a primeira coisa é passar num profissional adequado, né? Para ele fazer uma avaliação daquela região, como está aquela região. Qual seria o profissional? Desculpe, eu vou interrompendo, senão eu esqueço. Não, ótimo. Ou um dermatologista ou um cirurgião plástico, tá? Se esses dois profissionais acharem que tem alguma doença associada por trás disso, vai encaminhar para outro profissional, que pode ser um clínico geral, um endocrinologista. Por quê? Tem algumas doenças que cursam com odor ruim. Tipo, um diabetes descompensado. Perfeito. Pode cursar com odor ruim. Eu ia perguntar quais são essas patologias. Sim, então uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, então um problema no rim, um problema no fígado, tudo isso pode cursar com um suor com um cheiro diferente, um cheiro característico. Porém, se o profissional acha que não, aquilo realmente é bromidrose, aí já vai para o tratamento. Que a gente sempre começa com medicações tópicas, locais, ou às vezes até medicações para tomar. Nos filmes mais românticos, nas novelas, né, os casais quando se encontram, é uma questão de pele, é uma questão de cheiro. Então precisa tomar cuidado, porque... Sim. E duas pessoas com o mesmo cheiro, por exemplo, com o mesmo problema... Com a bromidrose. Da bromidrose. Se dão bem, se anulam? Então, muitas vezes as pessoas acabam se juntando por conta do problema, são pessoas que já têm... já são mais inibidas, né, e acabam se encontrando. Isso pode acontecer. Só que o que a gente vê, pode também ter um problema genético aí nos filhos, né? Então, filhos de pacientes com bromidrose pode ter a bromidrose. De ambos também. ou... De um ou de outro. De um ou de outro. E de ambos, né? Também pode ter a bromidrose também. Existe algum levantamento, doutor, sobre o percentual? O doutor já disse que não. Mas em termos internacionais, em termos mundiais, existem países que têm mais ou que têm menos? Não. Eu fiz esse levantamento, até porque eu estou fazendo um trabalho sobre isso, e nós vemos que não. Na verdade, há uma distribuição homogênea, tá? Negros, orientais, brancos, caucasianos, todo mundo pode ser acometido. Países com inverno muito acentuado, não é? Com pouco banho, a pessoa toma menos banho, em muitos países europeus, isso agrava a situação? Não, isso daí, a higiene está totalmente fora da bromidrose. A pessoa pode tomar um montão de banho ou tomar pouco banho, a bromidrose não é afetada. C'est la même chose. Por isso que Exatamente. Muitos povos não é que não ligam, não adianta. Não adianta, exatamente. A bromidrose é característica, a bromidrose, o cheiro é característico e independe da higiene. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, depois nós vamos falar sobre produtos, sabonete, se tem algum paliativo pelo menos para diminuir, ou se, eu não sei, eu estou vendo aqui um aparelho, Dani, pode pegar aqui, doutor? Pode pegar, por favor. Isso aqui deve ser de alguma cirurgia. Tem caso cirúrgico? Mesmo. Olha aí, para tudo na vida tem saída, só para a morte que não. Né? E vai saber lá também, de repente... Às vezes, né? Não é? Termina essa caminhada física, que grandes pensadores já falaram. Nós não somos espíritos que estamos tendo... Aliás, não somos seres humanos, não é? Que vamos ter uma experiência espiritual. Nós já somos espíritos que estamos tendo uma experiência humana. Lá em cima acho que não tem bromidrose, né, doutor? Não sei, viu? Não boto minha mão no fogo, não. Hein? Nem eu, meu. É bom tomar um banho antes. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. A gente sempre fala dos nossos queridos patrocinadores, sem os quais o programa não estaria no ar, não é? Então nós temos sempre bons patrocinadores. Patrocinadores com confiabilidade de mercado, nomes famosos. Só que além desses patrocinadores oficiais, nós temos um au concurso, aquele que foge de todas as regras normais de uma campanha
Mas por que foge? Porque está conosco já há 11 anos e meio, sei lá, faz tanto tempo que eu já nem lembro. Mas um programa sendo patrocinado mais de uma década por um patrocinador, pior é que é. Eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Olha, a fachada da loja é todinha de vidro temperado. A loja toda é um showcase. Dentro, então, tem milhares e milhares de coisas lindas para você dar de presente para um aniversariante. O casamento, então, nem se fala. E agora que tem as consultoras? Marque com uma amiga, mais de uma amiga. Vá conversar com as consultoras da LL, toma um cafezinho, tome um chazinho, vocês vão sair de lá encantadas. LL, Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema bromidrose, um tema para lá de interessante. Estamos conversando com o cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e perito do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, IMESC, o doutor Kataoka, Alexandre Kataoka. Ô doutor, essa medicina social e criminologia tem um pouco a ver com a medicina científica, né? Sim, sim. Uma pergunta bem de leigo, né, mas de curioso como jornalista. O cheiro deixado por uma pessoa pode ser detectado no ambiente de alguma ilegalidade? Não, o cheiro não, mas as substâncias que estão no suor, os restos celulares, principalmente, sim. Tá? Os restos celulares têm DNA, né? E isso pode sim ser investigado. Interessante, muito tá? interessante. Então, uma roupa que tem restos celulares, né? Uhum. Pode muito bem ser... Não só o resto de celulares, como o resto de um celular, né? Porque você Também. esquece o celular. Aí é mais fácil. Na cena do crime, é. Ou então, ai meu Deus, fugir com o celular, roubar celular que tem o detetor de... Ah, para, né? Para. Doutor, nós ficamos de passar para os nossos amigos de casa as possíveis soluções, né? Eu tenho certeza que no banheiro privado de uma pessoa que tenha a bromidrose ou a hiper, né? Tem lá sabonete especial, creme especial, sei lá, para ralar o pé. A pessoa deve dedicar todo o cuidado possível e imaginável, porque é um problemaço, viu, gente? É um problema. Vai num casamento, se arruma, fica linda, maravilhosa, Mas o cheiro... demora um pouquinho a cerimônia na igreja, vai para a festa, olha quem chegou, ó. Sim. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um alerta, tá? As pessoas usam muitas substâncias que não podem ser utilizadas. Opa, tá? quais seriam? Na minha prática clínica, o que eu vejo muito pessoal usar. O pessoal usa limão diretamente na axila. O limão é ácido. Se pegar qualquer tipo de calor, de sol, vai queimar. E isso a gente vê com frequência, queimaduras de 2º grau em axila, por conta de substâncias ácidas ou alcalinas. Então, que reagem com a pele, vai reagir, vai causar uma queimadura e muitas vezes queimaduras gravíssimas, tá? Então, alguns exemplos de substâncias que nunca devem ser utilizadas a não ser que um médico prescreva. Primeiro, limão, que o pessoal usa demais, tá? Segunda, compostos de formol, derivados de formol, tá? Eu não sei nem como consegue comprar, porque o formol, até para prática médica, é difícil de adquirir, mas as pessoas conseguem comprar aí no mercado negro. E usa formol diretamente na axila ou nos pés. Problemaço, por quê? Pode causar queimaduras muito sérias, tá? Outras substâncias, derivados de soda cáustica. Nossa, aí... Ou as pomadinhas milagrosas que compram em farmácia, achando que vai resolver, muitas vezes causam queimaduras. Substâncias que encontram na cozinha, já vi até alho macetado. A pessoa pensa... o alho não é que... Eu ia falar o alho. O alho não é que tira, ele substitui, né? Isso, um odor ruim por outro ruim. Nossa. Só que ele é ácido também. Ele vai causar uma lesão ácida na região da axila. Então tem que tomar muito cuidado. Não é porque leu na internet, porque viu um amigo fazer, que vai ser bom para você. Não façam isso. Então, isso é um alerta, porque eu vejo no nosso dia a dia de consultório pacientes com queimadura, que muitas vezes é até pior do que o odor, porque fica aquela queimadura, se mistura com as bactérias, infecta, dá uma grande infecção na região da axila. Porque nós temos 2 tipos de glândulas, é isso? Isso, são as apócrinas e as glândulas écrinas. As écrinas são as glândulas normaisinhas que vai sair aquele suor sem cheiro. Ponto. É o suor da termorregulação, é o suor benéfico. As apócrinas não. As apócrinas são suor um pouquinho mais oleoso.
que pode sair com restos celulares. Esses restos celulares vão ser colonizados juntamente com esse álcool, essa gordura, esse óleo, por bactérias. E essas bactérias com o resto celular que vão causar o odor característico da bromidrose. Então, não adianta passar um monte de coisa que não vai ser legal. Tá? Nem cremezinhos, nem sabonetes? Não. Quem tem que administrar isso é o médico. Não adianta a pessoa falar, olha, esse sabonete X foi legal para fulano, nem sempre vai ser bom para você. Tá? Então, assim, o banho, lógico, a higiene, lógico, alguns desodorantes, sim. Só que tem outros desodorantes que são muito fortes, que podem causar queimadura. Pode reagir também. Exatamente, causar queimadura também. Hoje em dia tem um desodorante que tem uma quantidade enorme de alumínio. O alumínio, ele dá uma segurada na sudorese, dá uma segurada no suor. Só que o alumínio, ele causa queimadura também em excesso. Agora, doutor, com a nova pediatria, com a nova geriatria, gerontologia, não é? A gente está vivendo mais. Sim. A gente, porque eu já estou me incluindo né? na nova casta de idosos. A tendência é diminuir, a tendência é permanecer igual, é piorar? Então, na verdade, o que a gente está vendo, está tendo um aumento. Não sei o porquê, mas está tendo um aumento de pacientes com bromidrose. Ah, está aumentando. Está aumentando. Não sei se está... Por quê? Está sendo mais divulgado e as pessoas estão procurando os médicos ou porque está aumentando realmente. O que eu vejo, pela vida mais estressante, pelo dia a dia mais estressante, as pessoas estão tendo mais bromidrose. Aí eu vou defender um pouco as comunicações, porque elas... Aliás, o Richard Chesterton, um pensador inglês, já afirmou categoricamente, não é que o mundo esteja piorando, as comunicações Sim. estão melhorando. Então, acho que a divulgação em revistas especializadas, mas para o povão, não é entre os Não adianta médicos. Ter divulgação somente entre médicos. Na classe médica, é claro, para congresso, isso e aquilo é hiper, mega válido, tanto é que agora, nesse momento, os cientistas estão debruçados em seus cadinhos tentando descobrir algo de bom para a humanidade. Mas a população está tendo mais acesso. Isso. Né? Às vezes erroneamente, o negócio de uma pesquisa aqui, uma pesquisa lá, mas sempre um resquício, né, de conteúdo fica. Exatamente. Isso é importante. O objetivo principal desse programa é fazer com que a pessoa procure Exatamente. Muitas vezes essa pessoa médico. tem esse problema, não sabe o que é esse problema, está dentro da sua casa, triste, depressivo, e com um problema que nem sabe que existe. Quer dizer que a pessoa pode ter 75 anos, 80 anos, está com o mesmo cheirinho. Claro. Isso daí é muito comum, tá? E aí depois que vê, opa, será que eu tenho isso? Vai no consultório médico e realmente tem a bromidrose. Olha que coisa. Eu quero voltar àquela pergunta de quando um casal se encontra, ou duas pessoas se encontram, não é? Ah, é uma questão de pele, é uma questão disso, daquilo, me atraiu. O próprio odor de uma bromidrose pode atrair uma pessoa? Putz, olha, é difícil, tá? Geralmente é quase impossível. Geralmente não. Por quê? É um odor que é desagradável, tá? Não é um odor legal, não é um odor que a gente chama dos feromônios, né? Não, é um odor realmente desagradável. As pessoas se sentem incomodadas, inclusive as pessoas que têm a bromidrose. Doutor, explica essa cirurgia aqui. Tá. Essa daí é uma cânula de lipoaspiração, tá? É utilizada para fazer qualquer tipo de lipoaspiração. No passado, a primeira cirurgia que foi desenvolvida para a bromidrose era somente a lipoaspiração das glândulas, tá? Então, esses furinhos aqui da cânula raspavam a pele e tiravam as glândulas. Tá. Só que é uma cirurgia que o efeito dela é um efeito não tão bom quanto a cirurgia mais radical. Ou seja, isso daqui, cerca de 30%, 40%, 50% das pessoas volta a ter o odor depois de 1 ano, 2 anos. Tá? Existe um outro tipo de cirurgia, que é a cirurgia que a gente chama de radical. Ou seja, corta toda a região da axila, tira aquela pele com pelo, com glândula e sutura. Tá? Problema nessa cirurgia. Mas dá para abrir os braços depois? Dá, numa boa. A pele elástica, né? Então a gente tira um fuso de pele, né? Um fuso que está afetado, porque a gente faz um teste na hora da cirurgia, onde cora é porque tem as células. Isso só para axilas, né? Só para axila, tá? Nessa região é retirada essa pele, suturada. O problema é que a pessoa troca o cheiro por uma grande cicatriz. A cicatriz é grande. Não tem como fazer com cicatriz pequena, porque tem que retirar essa pele. E pega toda a parte da axila? Toda a parte que está acometida. Muitas vezes é uma parte grande, tá? E a cicatriz é muito grande. E a recuperação, doutor? Só de falar, às vezes, parece que, nossa, a pessoa não vai poder abrir mais os braços. Na verdade, é uma recuperação que não é tão pesada. Por volta de 10, 15 dias, a pessoa volta aos seus afazeres diários.
E com 30, 45 dias já está a vida E não normal. tem como voltar o problema? Ou pode ser que... O que a gente vê, cerca de 5% das pessoas, mesmo assim, tem uma memória glandular que pode voltar. Tá? Que coisa, não hein? é 100% curativo. O mesmo acontece com as outras partes, né? Não em questão cirúrgica. Isso. Na parte genital, algumas regiões da parte inguinal a gente pode tirar também cirurgicamente, ou até mesmo fazer a toxina botulínica para inibir um pouquinho essa sudorese. A grande realidade é que cada caso é um caso. Tem que ter avaliação Aquilo médica. que é bom para A não é bom para B. Exatamente. Não é? Então tem realmente, você que arrasta esse problema, não é? Às vezes nunca nem consultou um médico. Não, porque não sabe o que é esse Pensa problema. que é assim mesmo. Ou às vezes consultou o médico, muitos médicos não têm uma vivência nisso e não conseguem ver qual é o problema. Bom, eu queria agradecer muitíssimo ao Dr. Alexandre Kataoka pela presença aqui no Show Mais, ele que é cirurgião plástico, especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e perito do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, IMESC. Muito Doutor, obrigado, viu? viu? Até a próxima. Obrigadão. Aprendemos bastante no programa de hoje, hein? Não perca, meia-noite, não vai dormir ainda não, nada de dormir. À meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Clato e o J+, à 00:30. Tchau, até lá. Bye. A oração é o suor da alma.